Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontra no Salmos 23. Seguramente esse é o salmo predileto de muitos irmãos. Talvez seja o salmo mais conhecido de todo o saltério, de todo o livro de salmos, de todos os 150 salmos. Davi, quando pastor de ovelha ainda não houvera sido coroado rei, ele escreve esse salmo e começa com o primeiro verso dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi quis dizer quando ele compara Deus a um simples pastor de ovelhas? Nós interpretamos muitas vezes esse verso como se Deus fosse aquele que vai suprir todas as nossas necessidades. Será que é isso que Davi quis dizer? Será que é isso que o Salmo 23, no verso 1, quis dizer? Para nós entendermos isso, nós precisamos cavar um pouco a história e entender como é que era o comportamento, como é que era o modus operandi, como é que um pastor manejava as suas ovelhas no Israel dos tempos antigos. Nós precisamos de uma palavra chamada aprisco para entender isso. Nós já ouvimos isso várias e várias vezes e já lemos essa palavra na Bíblia em todas as suas aplicabilidades. Mas o que é um aprisco? Um aprisco era uma caverna, onde os pastores de ovelhas também moravam nessas cavernas, constituíam-se em famílias, criavam seus filhos, e essas cavernas, parte do espaço delas, eram destinadas para guardar as ovelhas à noite, para protegê-las dos animais selvagens, proteger dos salteadores. Era apenas uma entrada e uma saída. Era muito mais fácil proteger as ovelhas do que estar preso a um curral. Porque quando nós falamos de aprisco, a ideia que nós temos são as ovelhas cercadas por curral. Mas não, eram em cavernas. Então Davi estava dizendo o seguinte: eu habito na casa do Senhor e eu sou protegido por Ele dos perigos. Mas o mais interessante é quando nós entendemos essa palavra através da língua hebraica, que eu costumo dizer que é a língua de Deus para os homens, para que a gente possa penetrar mais fundo no coração e na mente de Deus. A palavra pastor se pronuncia roer, e toda a palavra em hebraica ela é derivada da raiz de outra palavra. E a palavra roer, que significa pastor, é derivada da palavra raá. Raá significa aquele que governa, aquele que é o amigo fiel, aquele que é o guia, aquele que os seus olhos estão postos o tempo todo e ele não perde de vista daquele que cuida. Então, quando Davi compara o Senhor a um pastor, ele está dizendo assim, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que me falte tudo, o Senhor me basta. Porque Davi, como pastor, ele sabia que ele tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai. Ele tinha a responsabilidade de levar elas em bons pastos e levar a águas calmas e tranquilas e limpas. E ele sabia que ele tinha a obrigação de cuidar dessas ovelhas. E é curioso que no verão, a pele das ovelhas ela era tosquiada. Não só pelo valor da lã, pela comercialização da lã, mas porque também o calor causticante do deserto poderiam matá-las de forma de estarem desidratadas. E no inverno, a tosquia não era feita, o pelo era mantido para que no inverno elas pudessem ficar aquecidas. Então todo esse contexto do manejo das ovelhas, como era que os pastores viviam, é que Davi enxergou Deus num cuidado simples, singelo, mas de uma mão forte e poderosa, cuidando dos perigos, sendo um amigo fiel e confiando totalmente no Senhor. E que o Senhor seja o pastor de vocês e que vocês possam entender que ainda que falte tudo na vida de vocês, o Senhor jamais faltará. Que o Senhor os abençoe.